A paz do Senhor a todos os irmãos na fé em Cristo Jesus. Meus amados irmãos na fé em nosso Senhor Jesus e meus amigos de outras igrejas onde ainda não teve ainda o arrependimento dos pecados, porque as ovelhas de Cristo nós não podemos ficar no engano, nós temos que vir para a verdade. Nós precisamos do conforto da palavra de Deus. É só a palavra de Deus que nos dá o conforto verdadeiro. Mas esse conforto verdadeiro só vem depois que a gente tem essa humildade com Deus, de aceitar esse Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Ele ressuscitou, né? Ele está do lado do Pai, né? Então, e na palavra de Deus, em Colossenses está dizendo, Colossenses capítulo 2, versículo 6. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Aí, então, aonde estão as ovelhas de Cristo? Está em Mateus capítulo 26, versículo 31, a palavra diz, né? Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Então, as ovelhas de Cristo, meus amados, estão espalhadas nas igrejas onde tem o batismo que Jesus Cristo ensina, onde tem o evangelho que Jesus Cristo ensina, que é pagar o mal com o bem, orar para o inimigo, lembrando que o inimigo não é pessoas, mas sim o espírito enganador que está fazendo com que aquela pessoa, né, nos façam mal, né? Então, por exemplo, em Tessalonicenses está um dos ensinamentos. Eu vou ler só um versículo aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vou ver aqui. Capítulo 5, versículo 14. Um ensinamento para nós, depois que nós converte a Jesus Cristo em uma dessas igrejas onde a fé é em Cristo e tem o arrependimento dos pecados. Tem o batismo do arrependimento dos pecados, né? O perdão dos pecados. Vou voltar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, está assim: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Então, meus amigos, aqui está: tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Nós temos que crer na palavra, meus amigos e meus irmãos. Nós fazer o bem uns aos outros, também aos que não são irmãos na fé. Quem não são irmãos na fé? As pessoas que estão fazendo parte ainda de igrejas que não têm esse batismo de arrependimento, né? Que não tem não tem Jesus Cristo como único Senhor, né? Então, é por aí. Mas nós vamos ver aqui hoje o conforto da palavra, né? Para quando uma pessoa, um irmão em Cristo nosso, ou irmão em Cristo, ou uma pessoa parente nosso, parte dessa vida para outra, nós busca o ensinamento na palavra, o conforto na palavra. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, está assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo ensinando para os irmãos, pregando a palavra aqui, né? Ele fala assim: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos dons. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta.
e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Então, meus irmãos, não adianta nós ficar consolando uma pessoa, né, que não teve esse arrependimento, porque nós vamos estar mentindo para a pessoa, e a mentira vai confortar, depois vai vir, Jesus Cristo vem para salvar os que morreram crendo nele, os que teve o perdão dos pecados. Nós temos que ir na Bíblia para nós entender essas coisas aqui, dando um pouco do entendimento aqui da Bíblia, né? Então, a gente, se um parente da gente falece, essa carne, mas ele morreu em Cristo, ele não morreu, ele descansou. Ele está descansando na sepultura quando é assim. Mas quando não é, não é. Não adianta mentir, né? A palavra vai nos ensinar mais aqui em Isaías, capítulo 26, capítulo 26, versículo 19, falando de novo para as pessoas, né? Os mortos do nosso povo voltarão a viver, os seus corpos ressuscitarão, os que estão no mundo dos mortos acordarão e cantarão de alegria, como o orvalho que tu envias da vida à terra, assim de dentro da terra os mortos sairão vivos. Isso é o poder de Deus naquele dia que Jesus vier, igual nós vimos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Na palavra de Deus, Deus está falando, né, que ele vai usar o mesmo poder nesse dia que ele usou para fazer todas as coisas, a terra, o universo, né, as estrelas, né, o universo está nas estrelas. As estrelas, quer dizer, está no universo, né? Então, nesse dia que ele vier, ele vai fazer tudo isso, né? Vai ser feita a separação dos bons e dos maus, né? Meus amados irmãos na fé, e aos que não são irmãos, igual nós vimos lá em Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, onde fala assim, cuidado para não fazer, cuidado para não pagar o mal com o mal, né? Mas pelo contrário, procure fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Lá onde falou assim, ali, meus irmãos, está mostrando, né, a palavra. Então, aqui também, está mostrando que vai ser, né, e tudo isso para nós pagar o mal com o bem, é para esse dia, é a espera desse dia aqui, né, é nós esperando nesse dia, que aí nesse dia, nós morrendo em Cristo, igual falou lá, no outro local lá, em Tessalonicenses, capítulo 3, né, capítulo 4, né, versículo 13, falou lá, né, a vinda de Jesus Cristo. Então, é esse dia que nós vamos esperar, desde o começo do mundo até o último, vai passar por esse dia, está esperando na sepultura, né, está descansando na sepultura, igual a palavra está dizendo, meus irmãos, aqui, em Isaías, capítulo 57, está comprovando que eles estão descansando na sepultura. As pessoas direitas morrem e ninguém se importa. Os bons desaparecem e ninguém percebe. É o poder do mal que os leva embora, mas eles encontram a paz. Os que vivem uma vida correta descansam em paz na sepultura. Lá em Isaías nós vimos, né? Que os mortos do nosso povo voltarão a viver. Aqui em Isaías,
É bom nós ler, reler a palavra, para nós, é a palavra de Deus entrando na nossa mente, para nós nos familiarizar com a palavra de Deus, né? Então, os mortos do nosso povo, é do nosso povo, meus amados. Não vamos enganar, não. Não vamos pensar que nós, enquanto nós estamos num ensinamento pagão, adorando ídolos, nós vamos esperar? Não. Não vamos. A palavra de Deus é para quem? É para os vivos. Quem são os vivos? São esses. E são esses. Quem são os vivos? São esses, meus amigos. Meus amigos, são esses aqui, os vivos. Os que estão descansando em paz na sepultura. Teve o perdão dos pecados, né? Continuou uma vida correta com Deus, pagando o mal com o bem, igual está no ensinamento de Jesus Cristo, vivendo o Evangelho de Cristo, né? Tem a esperança desse dia. Esse dia vai chegar, né? As profecias, os avisos de Jesus Cristo, né? Tá tudo aí para nós ver. Enchente, né? Chuva de pedra, furacão, os filhos não respeitam os pais mais, dessa maneira, tá? Igual Jesus Cristo adverte na palavra dele, né? Tá escrito as coisas para nos alertar para a vida verdadeira, porque a vida verdadeira é essa, né? Igual tá falando aqui, ó. Vamos ver mais uma palavra aqui de Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, né? Porque Ele é Deus, Ele ressuscitou. Vamos ver aqui em João, capítulo 11, versículo 25. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Vocês acreditam nisso? Tá aqui. Quem crê em Cristo? Então, adianta nós querer crer em Cristo e crer em mais um outro fulano, mais um outro fulano, mais outro fulano? Não, é para nós crer em Cristo Jesus. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele ressuscitou. Ele não precisa da ajuda dos deuses falsos. Isso é enganação. Esses deuses, esses ídolos, é uma enganação de Satanás para poder ir morar com ele. A verdade é essa. Será que mentira vai me confortar? Não, mentira não me conforta, não. O que conforta é a palavra verdadeira de Deus. Então, quando uma pessoa da minha família morreu em Cristo, eu vou ficar triste? Não. Não tenho motivo para ficar triste. De maneira nenhuma que eu não tenho motivo para ficar triste. Pois ele vai descansar em paz na sepultura. Esperando o quê? Essa vida, ó, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição. Nós, os crentes verdadeiros, que tem muitos falsos por aí, nós não podemos ter eles como base. Cremos na ressurreição. Nós pagamos o mal que uma pessoa fizer conosco. Por quê? Porque nós cremos na ressurreição, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos nos avisos de Jesus Cristo que o inimigo está aqui, nos atentando toda hora, querendo que nós vá para o caminho errado. Mas a palavra nos firma no lugar certo. Porque a palavra é de Deus, a sabedoria de Deus, aí nós podemos confiar. Eu confio em Deus, eu confio na palavra. Então, é por aí, meus amados irmãos, na fé em Cristo Jesus. Nós não temos motivo nenhum para ficar triste quando um dos nossos irmãos em Cristo, seja parente ou não seja parente, parte, né? Ele vai descansar em paz, né? Porque a palavra diz, e nela não tem mentira, não.
Somente os falsos, os que os que abandonam aqui, ó. Tem os falsos pastores por aí, né? Mas a palavra nos adverte deles. Tem os mestres da lei, também pregando mentiras de Satanás. Eu não tenho nada contra eles, mas eles estão enganados. Eles são descendentes dos mestres da lei. Quem são os descendentes dos mestres da lei que mataram Jesus Cristo? Hoje, com todo respeito aos padres, né? Porque os padres ainda estão cegos ainda, não teve o perdão dos pecados, não abriu os olhos, igual não caiu as escamas dos olhos, igual aconteceu com o apóstolo Paulo, porque cada um de nós é assim. Cada um dos seguidores de Cristo é assim. Deus abre a mente, Deus abre nossos olhos para nós compreender que Ele, somente Ele é a verdade, somente Ele é digno de louvor. Né? Aí nós vamos sair de um ensinamento errado, de um caminho errado, e vamos pegar o caminho estreito, o caminho difícil, mas o caminho que nos leva a essa morada eterna, porque lá existe de verdade. Não é mentira, porque Jesus Cristo não mente, Ele é contra a mentira. Ele nos adverte sobre o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, vamos ver um pouquinho da palavra aqui em Isaías, onde está falando que Deus guia os cegos por caminhos que eles ainda não pisaram antes. Está em Isaías 42, versículo 16. Eu estou quase achando aqui, meus irmãos, está aqui. Isaías 42, versículo 16, a palavra diz assim: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca, eu farei virar luz, e planarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas, e eu as cumprirei sem falta. Assim diz o Senhor. Isso é promessa de Deus. Todos aqueles que ouvem as pessoas, a palavra de Deus, meus amigos, não precisa vir do engravatado, rico, não, pelo contrário. Jesus Cristo era um homem simples. Os apóstolos eram homens simples, a palavra de Deus está falando. Eu não sou sábio, quem é sábio é a Bíblia, a palavra de Deus. Se eu estou falando a palavra de Deus aqui, é para o bem, né, das pessoas, é porque Deus já abriu a minha mente. Eu tenho que ter cuidado com o que ensino. Eu sei disso, de que maneira? Indo na Bíblia. Se eu ensino mentira, naquele dia eu vou ser cobrado, no dia do juízo, que nós vimos lá. No dia do Senhor, no dia que nós for levado para lá. Então, vamos terminar aqui, vendo de novo a passagem onde fala. Aqueles que, no versículo 16, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. É para esse dia que compensa nós fazer o que Jesus nos ensina aqui, o batismo, do arrependimento dos pecados, é nós nascer de novo, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Isso é o Espírito que nós recebemos, é que nos dá força para nós abandonar todas as enganações do mundo, dinheiro,
as coisas boas, as viagens, os passeios, televisão, filme, essas coisas que o mundo tem para oferecer, né? Que o Satanás ofereceu para Jesus Cristo, né? E ele rejeitou. Ele teve uma vida simples e humilde. Assim, nós temos que acordar para a verdade e vir para Jesus Cristo, porque naquele dia ele tem coisas boas, tão boas, que na palavra diz que palavras humanas não dá conta de dizer, né? Então é por aí. Que Deus, o Todo-Poderoso, venha abençoar cada um de nós, a cada um dos que ouviram esse vídeo, né? Que venha abençoar a família, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Tenha misericórdia também daqueles que estão no caminho errado, né? Cheio de enganação, que Deus abra a mente dessas pessoas, para que eles possam compreender o caminho verdadeiro, a luz verdadeira que é Cristo Jesus, Deus, o nosso Senhor. Então assim eu peço a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.